Eu volto a falar agora com a Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, a Flúvia Amorim. Flúvia, tudo ok nosso contato agora? Vamos recomeçar então. Bom, eu comecei dizendo que Goiás agora entra na fase mais crítica aí da Covid-19, que Anápolis o Hospital de Urgências de Anápolis já não tem mais leitos disponíveis para atendimento desse tipo de problema e que Goiânia fica numa situação complicada também para dar socorro, já que aqui também não está fácil, né, Flúvia? Como é que está a situação da Covid no estado nesse momento? Bom, aquilo que a gente vinha falando, né, lá em março, em abril, que a nossa grande preocupação seria o aumento de casos, um crescimento exponencial e, posteriormente, um crescimento de internações com falta de leitos. Infelizmente, a gente está caminhando para isso hoje. Então, a gente tem visto, primeiro, a gente viu um aumento muito grande de casos em pouco espaço de tempo, e de uma semana para outra a gente observou aumento de praticamente 100%, né, de casos de uma semana para outra. Então, isso mostra o crescimento e, infelizmente, comprovando que as projeções haviam falado lá em maio e junho, no começo de junho ainda, que nós teríamos um pico de casos em julho, no começo de julho, e um pico de óbitos na segunda quinzena de julho e primeira semana de agosto. Pois é, e a gente está com os dados aqui, não sei se já estão atualizados para hoje, mas os últimos da Secretaria Estadual, são 363 mortes, gente. A gente não tem que levar isso como números, são vidas, não é mesmo? Agora, Goiânia acaba de decidir aí pela reabertura do comércio. A gente pode dizer, então, que isso é uma decisão irresponsável nesse momento, já que agora a gente entra numa fase, nós estamos entrando numa fase que caminha para uma situação caótica? Apesar da gente saber de todas as dificuldades que as pessoas têm encontrado, né, por ter seus negócios fechados, né, e não poder ter essa mobilidade, mas em nenhum lugar do mundo, né, que passou pela pandemia da Covid, eles reabriram em momento de crescimento de casos. Todos os locais, né, que a gente tem observado mundo afora, eles voltaram a abrir os comércios, as atividades, quando a curva estava estabilizando e caindo, e não é a nossa realidade hoje. Parece que a gente está andando na contramão, né? A gente viu que no começo o governador bateu muito na tecla da quarentena, do isolamento, e a Justiça decidiu que os municípios teriam aí autonomia para decidir as regras locais. E aí agora a gente está vendo alguns prefeitos vindo pedir socorro para o Estado no sentido de dar suporte ao que está acontecendo, ao aumento dos casos no interior. O que o Estado pode fazer diante dessa situação, já que os municípios resolveram tomar as rédeas, né, e ter decisões próprias e não seguir o decreto estadual, e agora a situação começou a ficar feia? Olha, diante da situação que a gente se encontra nesse momento, o que o Estado tem feito é tentado de todas as formas ampliar o número de leitos, porque muitas dessas pessoas já estão infectadas, né, e estão continuando a transmissão. Então, é ampliar o máximo possível o número de leitos de UTI de enfermaria. Agora, lembrando que isso tem uma limitação de equipamentos, né, de ventiladores mecânicos que não está fácil comprar, uma limitação de recursos humanos para lidar com esses equipamentos com pacientes graves, que também hoje não está sendo fácil. Então, vai chegar um momento que a gente não tem como ampliar mais. E, infelizmente, podemos chegar naquele ponto de termos mais demanda de pessoas necessitando de leitos do que leitos disponíveis. Pois é, Flúvia, e nós temos o COI, que é o conselho que toma aí, que delibera sobre as decisões que devem acontecer nessa situação de pandemia. O COI sugeriu que não fosse reaberto, né, nesse momento, o comércio. Agora fica aquela pergunta, do que adianta a gente ter um conselho com especialistas, entendedores desse momento do que a gente está vivendo, se ele não é ouvido, né? No caso, não foi ouvido pela prefeitura, que ainda assim decidiu reabrir o comércio. Não tem poder de decisão o conselho? O COI, o Centro de Operações de Emergência, ele tem um caráter deliberativo e consultivo. Então, nós avaliamos a situação, fazemos um monitoramento junto com todos os especialistas de vários locais e fazemos a deliberação. Então, a deliberação do COI foi que não era o momento para reabrir. Mas o tomador de decisão, nesse caso, são prefeituras, né? Nós temos também o governo do estado com a sua limitação, mas principalmente as prefeituras. Então, que algumas delas, inclusive, também têm seus COIs municipais. Então, o COI, ele não tem poder de decisão, como eu falei, mas de deliberação e de recomendação. Tá, e para a gente encerrar, no caso de acabarem os leitos aqui, o que pode ser feito?
Olha, infelizmente, como eu falei, a gente viu isso acontecendo em outros países do mundo e em outros estados aqui no Brasil, de termos pessoas em filas de espera de leitos de UTI, e algumas delas indo a óbito, porque uma coisa é você ter óbitos, né, que iam acontecer de qualquer forma, mas que tiveram assistência adequada, que era o que a gente estava vivendo até então. Todas as pessoas que precisavam de leito de UTI tinham leito disponível. E as que morriam realmente por várias consequências da própria doença, do quadro dessa pessoa. Agora a gente pode ter, além dessas mortes que já poderiam acontecer, outras que vão acontecer porque não tiveram assistência adequada. Ou seja, nós podemos ver aí uma situação tão feia quanto o que foi visto nos países, né, na Europa, nos Estados Unidos, e é muito lamentável, sendo que a gente pode tentar amenizar um pouco desse sofrimento. E às vezes a gente fala como se a coisa estivesse distante, né, Flúvia? E pode estar na sua casa, com as pessoas que você ama, com os seus amigos, com os seus parentes, que todo mundo tem que ter um pouco de consciência, porque a situação agora tende a piorar bastante e vai depender muito da parte de cada um, né, da nossa responsabilidade, a gente não ter uma tragédia aqui no estado de Goiás, né, Flúvia? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde.